Você sabia que a história da Masha foi criada porque uma menina morreu por causa de um urso? Pode ser uma das séries mais populares para as crianças, mas Masha e o urso têm uma história muito impactante até para os adultos. Tão forte foi o que aconteceu que a própria cabana do urso na série esconde vários segredos sobre a história real. Bem-vindos a outro episódio de A Triste História por Trás. Como uma boa série animada. O Masha e o Urso que conhecemos foi inspirado em um livro, mas a inspiração por trás deste livro acaba sendo muito perturbadora para muitos. Mas para entender essa terrível história, é preciso comparar as três versões que existem de Masha e o Urso. E aos poucos você vai percebendo o quão trágica ela se torna. Na série Masha e o Urso nos mostram uma menina de 4 anos que se encontra sozinha se divertindo em uma floresta na Rússia. Isso é nos dado a entender pelas diferentes letras em russo que aparecem em vários objetos da série. Masha é uma menina muito enérgica e caramba, ela é um pouco irritante. Quem com sua pura presença assusta todos os animais que estão perto da área. Onde estão todos? Depois de fuçar um pouco pela floresta, ela encontra uma cabana, que aparentemente é de um guarda florestal. Ela entra e, como toda menina energética, começa a fuçar até o último canto. Enquanto isso, ao longe podemos ver que um urso está chegando. Este urso, na verdade, é um urso já aposentado que trabalhou por muitos anos em um circo. O ursinho estava procurando comida quando percebeu que esta menina estava dentro de sua cabana. Aparentemente, o urso também tem um pouco de medo de Masha, mas ele faz de tudo para tentar tirá-la de sua casa e deixá-lo em paz. Mas de uma maneira ou de outra, Masha continua voltando até que o urso se dá por vencido. Eventualmente, Masha e o urso se tornam amigos e continuam se reunindo para ter várias aventuras na floresta. Parece uma história muito simples e adequada para toda a família, certo? Bem, espere até ouvir a história que inspirou esta série. No conto russo de Masha e o Urso, Masha era uma pequena menina que vivia em uma pequena aldeia na Rússia. Ela vive com seus 2 avós e todos os dias vai à floresta com seus amigos para colher framboesas e cogumelos para a comida. Um dia, ela pediu permissão ao seu avô para que a deixasse ir com seus amigos brincar na floresta. Mas seu avô a advertiu para ter cuidado com o temível urso que vivia na floresta. Ele claramente disse a ela que acontecesse o que acontecesse, ela nunca deveria se separar de seus amigos. Masha disse a ele que estaria muito atenta a isso e que ele não se preocupasse. Ela foi direto com seus amigos para a floresta, mas depois de um tempo brincando, Masha se distraiu e se perdeu do grupo. Ela passou um bom tempo gritando para seus amigos para poder encontrá-los. Mas depois de alguns minutos ela encontrou uma cabana. Parecia uma cabana normal de uma pessoa, então ela decidiu procurar ajuda. Ela entrou na cabana, mas não havia ninguém lá dentro. E justo momentos depois que Masha entrou, o temível urso da floresta também entrou. Masha estava completamente assustada e pediu que por favor a deixasse ir. O temível urso, irritado, disse a Masha que ela não podia ir, que agora ela se tornara seu refém. E que de agora em diante, todos os dias, ela tinha que ir em busca de comida para o urso. Se ela não fizesse isso, o urso iria matá-la. E assim foram os dias para Masha. Todas as manhãs, ela ia em busca de comida para o urso, limpava e arrumava sua cabana. Várias vezes, Masha pediu ao urso que a deixasse ir, por favor, mas o urso sempre lhe dizia que não, e lembrava o que aconteceria se ela não o obedecesse. Um dia, Masha teve a grande ideia de fazer várias tortas de morango. Quando o urso chegou, ele perguntou o que diabos ela estava fazendo. Masha disse a ele que tinha que levar essas tortas para sua família, e que assim que as entregasse, ela voltaria imediatamente para a cabana do urso. O urso, é claro, disse que não, que ele mesmo iria entregar essas tortas na vila. Masha aceitou, mas disse que subiria na árvore mais alta para garantir que o urso não abrisse a cesta cheia de tortas. Momentos depois, o urso saiu da cabana para se certificar de que o clima estava bom e que ele poderia ir entregar essas tortas.
Enquanto o urso estava fora, Masha entrou na cesta e o urso voltou e carregou a cesta com tudo e tortas para ir entregá-las. Depois de um tempo caminhando, o urso se cansou. Sentou-se ao lado de uma árvore e pensou que seria uma boa ideia abrir a cesta e comer uma das tortas. Mas por pura sorte a voz de Masha soou na mente do urso. Ele estava certo de que Masha estava observando-o da árvore mais alta, então não abriu a cesta e continuou caminhando. A poucos metros de chegar à vila, vários cães começaram a perseguir o urso. O avô de Masha ouviu os cães e se aproximou da floresta. Nesta perseguição, Masha, por sorte, escapou da cesta e imediatamente correu para o seu avô. Pode ser que o urso desta versão de Masha e o urso tenha sido muito maligno, ameaçando a vida da própria Masha, mas apesar de tudo, ele cumpriu a promessa que fez. E de fato, este conto foi criado para alertar todas as crianças sobre o quão perigosos os ursos podem ser. Já que na Rússia, os ursos são mais comuns do que em quase todas as partes do mundo. Mas, em especial, esta história foi criada por causa do terrível caso russo da verdadeira Masha. Então, se você está pronto para nunca mais ver Masha e o urso da mesma maneira, prepare-se para conhecer a verdadeira história. Ah, e antes de continuar, não se esqueça de comentar se está gostando do vídeo e de compartilhá-lo se gostaria de ver mais. A verdadeira história de Masha e o urso aconteceu no ano de 1820. Aqui também. Masha vivia em uma pequena vila na Rússia, mas a tragédia começa quando o circo chega à pequena vila. Masha estava fascinada com os ursos e ela tinha muita vontade de ir ver o show dos ursos no circo. Ela pediu aos seus pais para levá-la e eles aceitaram. Durante toda a apresentação do circo, não apresentaram nenhum urso. Masha ficou completamente triste com isso. Ela mais do que tudo queria ir ver os ursos. Então, enquanto seus pais estavam distraídos, ela se esgueirou até onde os animais estavam enjaulados. E justo ali, ela viu um urso preso. Masha pensava que esse urso era apenas um bicho de estimação ou um ursinho de pelúcia. Lembre-se que Masha era uma pequena menina de 4 anos, então ela encontrou a chave e abriu a jaula do urso. Os trabalhadores do circo ouviram os ruídos que o urso estava fazendo e de uma menina gritando. Imediatamente, eles foram com suas ferramentas para acalmar os animais selvagens do circo, mas logo perceberam que o urso já havia despedaçado Masha. Essa história rapidamente se tornou popular entre as pessoas, foi contada em várias partes do mundo, mas se tornou muito popular na Rússia. Foi por causa dessa história que o conto foi criado e a partir daí surgiu a série Masha e o Urso. Mas lembra que eu te disse que a cabana do urso na série tem um grande segredo escondido? A questão é que dentro da cabana, o urso tem vários prêmios e troféus, os quais ele ganhou no circo. Isso nos confirma 100% que a série Masha e o Urso é inspirada tanto na história verdadeira quanto no perturbador livro.